Olá, meu nome é Alexandra Arumi, eu sou obstetra da Secretaria de Saúde, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia da Secretaria de Saúde e sou professora da UNB de Obstetrícia. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto que é gestação gemelar dicoriônica. Bom, então, inicialmente, qual a importância de se estudar a gestação gemelar de maneira diferenciada? Bom, como nós estamos falando no curso, é uma gestação de alto risco. Por que é considerada uma gestação de alto risco? Porque tem maior chance de a paciente, né, com gestação gemelar tem maior chance de desenvolver diabetes gestacional, é responsável por 25% dos casos de parto prematuro, de todos os casos de parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino muito mais frequente, um risco 2 vezes maior, maior chance de evoluir com placenta prévia, com descolamento prematuro de placenta, com atonia uterina, pré-eclâmpsia, 20% das gestações gemelares podem evoluir com pré-eclâmpsia, então é importante aqui frisar que, como profilaxia da pré-eclâmpsia, utilizar o ácido acetil salicílico, né, o nosso AS, nessas pacientes com gestação gemelar, malformações fetais, complicações específicas da gestação gemelar e uma das coisas principais que é a mortalidade neonatal, que é 5 a 6 vezes maior nesse tipo de gestação. Bom, em relação à incidência, as gestações gemelares que acontecem de maneira espontânea, elas respondem por 3 a 4% de todas as gestações. Quando você utiliza técnicas de reprodução assistida, você pode aumentar essa incidência. Além disso, a gestação gemelar dizigótica, especificamente, a sua incidência varia de acordo com a idade materna. Então, pacientes com mais de 35 anos têm maior chance de gestação gemelar dizigótica por conta da maior chance de ovulação dupla. Então, ovular mais de um óvulo, né? É mais comum em pacientes mais idosas. É mais comum em negros também. Quanto mais filhos, né, uma multípara tem maior chance de ter uma gestação gemelar e também tem uma relação com hereditariedade materna. Então, se aquela mulher tem uma história de gestação gemelar na família dela, de coriônica, ela tem uma maior chance de ter uma gestação gemelar de coriônica também. Uma coisa que eu queria deixar diferenciado, que às vezes a gente acaba usando como sinônimo, mas não é sinônimo, é prenhez múltipla e prenhez gemelar. Prenhez gemelar é aquela de 2 fetos, tá? Então, gemelar, 2 fetos. Prenhez múltipla é aquela que tem 2 ou mais fetos. Então, uma gestação trigemelar, ela é uma prenhez múltipla, tá? Mas não é uma gestação gemelar, vamos dizer assim, é trigemelar. Tá? Só para deixar isso claro. Bom, como é que a gente classifica a gestação gemelar? Então, nós temos a dizigótica, que é aquela que ocorre da fecundação de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Cada óvulo, um espermatozoide. Essa gestação dizigótica, ela vai ser sempre dicoriônica e diamniótica. E que aqui a gente vai falar em didi para encurtar um pouquinho. Então, dicoriônica significa que tem 2 placentas. Diamniótica, que tem 2 bolsas. Tá? Então, a dizigótica, que são os bebês, né, que vão ser diferentes, elas vão ter sempre 2 placentas e 2 bolsas, tá? Quando a gente tem aquela gestação que é a monozigótica, ou seja, a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, e depois da fecundação é que esse ovo se divide, aí a gente pode ter várias classificações. Então, a gestação monozigótica, se houver divisão desse ovo nas primeiras 72 horas, até 7 dias após a fecundação, ela vai ser uma gestação dicoriônica, de 2 placentas, e diamniótica, de 2 bolsas. Quando ela ocorre essa divisão, né, do ovo entre o 4º e o 8º dia depois da fecundação, essa gestação vai ser monocoriônica diamniótica, ou seja, vai ser de uma placenta só, mas com 2 bolsas. Quando essa divisão vai ocorrer depois do 8º dia, essa gestação vai ter uma placenta e uma bolsa só.
E após o 13º dia, aí a gente vai ter uma placenta, uma bolsa e os gêmeos podem ser unidos. Aqueles gêmeos siameses, gêmeos acolados, são sinônimos para isso, tá? No período de mórula, no dia de 1 a 3, após a fecundação, você vai ter uma placenta para um, uma bolsa para um, outra placenta para o outro e outra bolsa para o outro. Então, eles são totalmente divididos. No período de blastocisto, entre o 4º e o 8º dia, a gente vai ter uma placenta, com cada um com sua bolsa separada. Aqui no blastocisto já implantado, entre o 8º e o 13º dia, a gente vai ter uma placenta para os dois e uma bolsa para os dois. Já na divisão com o disco embrionário formado, por mais de 13 do dia 13, você vai ter uma placenta, uma bolsa e os gêmeos acolados, tá? Os gêmeos unidos ou siameses. Bom, em relação à incidência dos tipos de gestação gemelar, nós vamos ter o quê? Que a gestação dizigótica, ela responde por 2/3 dos casos de todas as gestações gemelares. As gestações dizigóticas, elas possuem todas, né, 100% delas, vão possuir 2 placentas. No caso da monozigótica, elas respondem por 1/3 dos casos e vão ser com 2 placentas em apenas 30% dos casos, 30% desse 1/3, tá? Monocoriônica e diamniótica em 69% dos casos, tá? 69% de 1/3. E monocoriônica e monoamniótica em 1% desse 1/3 dos casos. Então, a gestação monozigótica, ela tem uma prevalência maior de monocoriônica diamniótica, mas ela também pode ser dicoriônica e também pode ter monoamniótica. Como é que a gente determina a corionicidade e a amniocenticidade? A gente sabe que é importante fazer a determinação por ultrassom. Mas por quê? O que vai me diferenciar no meu acompanhamento essa gestação ser monocoriônica ou dicoriônica, monoamniótica ou diamniótica? Então, é principalmente a mortalidade. Nas gestações dicoriônica, diamniótica, nós temos 10% de mortalidade. Nas monocoriônica, diamniótica, 25% de mortalidade. E as monocoriônica, monoamniótica, nós temos aí já 50% de mortalidade. Então, é importantíssimo na gestação gemelar a gente diferenciar a quantidade de placentas, quantas placentas tem essa gestação e quantas bolsas tem essa gestação, ok? Bom, então, a idade ideal para a gente fazer essa determinação é a partir de 8 semanas, porque a partir de 8 semanas a gente consegue identificar no ultrassom a presença do âmnio. A corionicidade é dada pelo número de sacos gestacionais e a amnionicidade pelo número de embriões dentro do âmnio. Então, como eu falei, idealmente a partir de 8 semanas. Então, aqui nós temos um exemplo em ultrassom do que? Nós temos um saco gestacional. Então, se eu tenho um saco gestacional, eu vou ter uma placenta monocoriônica. E aqui eu tenho um âmnio com um embriãozinho dentro, outro âmnio com outro embriãozinho dentro. Então, eu tenho 2 bolsas, então é diamniótica. Aqui nós temos um exemplo de que 2 sacos gestacionais, um aqui, outro aqui, e então, se são 2 sacos, ela vai ser 2 placentas. E se são 2 placentas, obviamente, vão ser 2 bolsas. Bom, isso a gente faz nesse período. Se a gente tiver já mais avançado, entre 11 semanas e 14 semanas, a gente vai determinar a corionicidade através da visualização de 2 placentas, ou você vê bem separada uma da outra, e aí você pode dizer são 2 placentas, ela é uma gestação dicoriônica diamniótica. Ou então você vê uma só, mas ver uma só não quer dizer que é uma placenta só. Podem ser 2 placentas originárias que se tornaram muito próximas uma da outra e a gente identifica a ultrassom como se fosse uma só. Então, para isso, a gente tem alguns sinaizinhos. A gente tem esse sinal, que é o Twin Peak,
que seria, né, a explicação seria uma região de intersecção entre membrana interamniótica e a superfície da placa coriônica em forma de lambda, e o Twin Peak vai indicar que essa gestação é dicoriônica diamniótica. Eu vou mostrar a imagem que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, nós temos aqui uma placenta, né? Então é monocoriônica, né? Tem uma placenta só. Mas se você olhar, olha aqui, isso aí é a membraninha, ela não entra retinho na placenta, não encosta retinho na placenta. Entra um pouquinho de placenta aqui, dividindo a membrana. Aqui vocês veem bem, ó, é o sinal de lambda. Ele forma um Yzinho. Então, isso aqui indica que, na verdade, são duas placentas que estão muito próximas uma da outra e dá essa impressão de ser uma placenta só. Então, se eu vejo o sinal de lambda, eu posso dizer que essa gestação é dicoriônica, tá? São duas placentas. Ao contrário, se eu tenho o sinal de T, que é aqui, novamente, a nossa membraninha, encostando retinho aqui na placenta, ó, eu tô vendo uma massa só, e aqui eu vejo a membrana encostando retinho. Isso aqui, o sinal do T, é um sinal que mostra pra gente que é uma placenta realmente só. Então, aqui do lado, para vocês verem melhor, a gente tem a formação do sinal do T. Então, o sinal do T igual a monocoriônica. Bom, quando a gente chega no segundo trimestre, às vezes a gente não consegue determinar mais corionicidade, tá? Então fica muito difícil. Tem alguns trabalhos que mostram a relação da espessura da membrana, mas que não foi muito confiável. Então, isso aqui é mais para a pessoa que está muito acostumada a lidar com ultrassonografia de gemelar, tá? Em geral, a pessoa que faz, eventualmente, ultrassonografia de gemelar, muito difícil diagnosticar por aqui. Uma coisa que pode... Ó, aqui só para mostrar para vocês, aqui, ó, isso é uma membrana mais grossinha, que seria de uma gestação dicoriônica. Isso é uma membrana mais fininha, que seria de uma gestação monocoriônica, tá? Então, aqui você tem a diferenciação, ó, de uma para outra. É lógico que isso aqui é outra coisa, né, gente? É uma gestação trigemelar, mas é só para vocês verem a diferença de espessura. E aqui você tem a outra para comparar. Lá na gestação gemelar você não vai ter outra para comparar, então fica muito difícil. Bom, uma coisa que pode ajudar a gente é a genitália dos bebês. Então, se os sexos forem discordantes, a gente pode afirmar que é uma gestação dicoriônica, né? Dicoriônica, que a gente falou lá no iniciozinho, a dizigótica é sempre dicoriônica. Dizigótica são bebês diferentes. Se são sexos diferentes, a gente pode afirmar que é uma gestação dicoriônica. Agora, se o sexo é igual, não vai ajudar em nada, gente. Não vamos conseguir também identificar por este método. Bom, a questão já da amniocidade é o seguinte, nós temos a membrana intergemelar, como eu mostrei lá naquela imagem anterior. Então, você vê a membrana entre os bebês, beleza, é diamniótica, eu posso afirmar que são duas bolsas. No entanto, quando a gente não vê essa membrana, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque existe uma patologia específica da gestação monocoriônica, ou seja, de uma placenta só, que a gente pode estar, o bebezinho chama stuck twin, que ele está grudadinho no cantinho, com uma membrana recobrindo ele, tão grudadinha que às vezes não consegue identificar a membrana, tá? Mas isso é mais para quem faz ultrassom, não é para vocês. Só lembrar que para que vocês tenham lembrança, porque a gestação monoamniótica é raríssima. Então, quando chega, fica só de antena ligada, porque pode ser um caso de stuck twin que não foi diagnosticado. Bom, como que a gente data a gravidez da gestação gemelar? Então, até 14 semanas, a gente vai datar pela maior medida do CCN. Então, eu meço o CCN de um feto, meço o CCN do outro, e o maior é que vai dizer para a gente qual é a idade gestacional. Depois de 14 semanas, a gente vai avaliar a maior circunferência cefálica. Gente, só trazendo aqui uma... Pode ser que vocês não saibam, CCN é comprimento cabeça-nádega, tá? Depois de 14 semanas, então, a gente vai avaliar pela maior circunferência cefálica. Então, vou medir circunferência cefálica de um e de outro. O que for maior é que vai determinar a minha idade gestacional. Se não foi determinada anteriormente, né, gente? Se já foi, não precisa redatar. Mas se não foi datada até essa época, o que vai datar é a circunferência cefálica do maior.
Bom, agora especificamente falando da gestação gemelar dicoriônica, como é que a gente faz o intervalo de consultas pré-natais dessas pacientes? Então, as consultas devem ser mensais até 28 semanas, quinzenais entre 28 e 34 semanas, e semanais depois de 34 semanas até o parto. Só frisando aqui, gente, que pré-natal não tem alta, né? Então, a gente acompanha a paciente até que o parto aconteça. Bom, particularidades da gestação em relação ao pré-natal. Então, a suplementação de ferro no primeiro trimestre e no segundo trimestre, ela deve ser o dobro do que a gente está acostumado a fazer. Então, no primeiro trimestre, são 40 miligramas de ferro elementar e no segundo trimestre, 80 miligramas. Outra coisa importante é a pesquisa de estreptococcus do grupo B, tá? Porque a gente faz em torno de 35, 36 semanas uma gestação única. Na gestação gemelar, como a gente tem uma chance muito grande de parto prematuro, a gente vai fazer a parte com 32 semanas. Então, a gente antecipa esse rastreio, tá? Em relação ao acompanhamento ecográfico, então a gestação gemelar é uma gestação que precisa de um acompanhamento muito mais próximo, tanto de pré-natal quanto de realização de ultrassonografias. Então, entre 11 e 14 semanas, a gente vai fazer a ecografia. Se a gente tiver a oportunidade de fazer antes, ok. Se não tiver, a gente vai fazer a ecografia para datar, para identificar que é uma gestação gemelar, para determinar, através lá da presença do sinal do T ou do sinal do lambda, a corionicidade, e fazer o rastreamento de trissomia do cromossoma 21. Só abrindo aqui um parênteses, quando a gente faz o rastreio de trissomias, para a gestação gemelar dicoriônica, como são bebês diferentes, a gente vai determinar um risco para cada um dos fetos. E esse risco provavelmente não vai ser igual, pode ser igual, mas não necessariamente. Se for de uma placenta só, se for monocoriônica, aí o risco é 1 para a gestação, porque eles são bebês idênticos. Então, o risco é 1 só, tá? Só trazendo aqui essa diferença. Então, com 20 a 22 semanas, você vai fazer a avaliação detalhada da anatomia, né? O exame morfológico do segundo trimestre, a biometria, a avaliação de líquido amniótico e determinar o comprimento do colo uterino por via vaginal. Para quê? Porque o colo uterino curto, ele demonstra uma chance maior de desenvolvimento de parto prematuro, né? E aí você pode iniciar o uso da progesterona profilática para reduzir a chance de parto prematuro nesses casos. Só lembrando que a medida do colo que a gente utiliza como ponto de corte é 25 milímetros. Então, colo abaixo de 25 milímetros é um colo considerado curto. Depois desses 2 exames, que são especiais, nós vamos fazer um acompanhamento a partir de 24 semanas, de 4 em 4 semanas. Para quê? Avaliar o crescimento fetal, avaliar o índice de líquido, né? O índice não, o maior bolsão de líquido amniótico e o Doppler desses bebês. Importante que frisar, gente, eu falei em índice de líquido amniótico, o que a gente vai avaliar é o maior bolsão, porque numa gestação gemelar a gente não calcula ILA, tá? A gente não calcula índice de líquido amniótico, a gente calcula maior bolsão de cada um dos bebês. E aí a gente acompanha de 4 em 4 semanas até o parto. Bom, e em relação ao parto? A gente tem algumas questões com relação à gestação gemelar. Quando a apresentação é primeiro cefálico e segundo cefálico, com grau de recomendação 2B, a gente tem indicação de parto vaginal. Se a gente tem o primeiro em apresentação não cefálica, a gente tem a indicação de cesariana. Então, o primeiro bebê não é cefálico. Primeiro, só lembrando, gente, o primeiro bebê é sempre aquele para o obstetra, né? Não para o ultrassonografista, mas para o obstetra, o primeiro bebê é aquele que está mais próximo do colo uterino. Então, se o primeiro não está em apresentação cefálica, a gente vai fazer a cesariana, com grau de recomendação 2C. Já quando o primeiro está cefálico e o segundo não cefálico, em qualquer outra posição, aí vai depender muito da experiência da equipe, tá? E do consentimento do paciente. Por quê? Primeiro, o segundo, você tem que ter para esse feto não cefálico, você tem que ter uma experiência com extração pélvica, né? Vaginal.
Outra coisa que pode acontecer é que depois que o primeiro saia e o segundo mude de posição. Então, são coisas que dificultam essa questão. Então, vai depender da experiência da equipe e do consentimento da paciente, tá certo? Bom, em relação à interrupção da gestação, então, eu deixo essa gestação, chega lá, 41 semanas, evoluir, como é uma gestação única? Não. Então, no caso de gestações, especificamente de coriônica e de amniótica, o tempo de interrupção é de 38 semanas a 38 semanas e 6 dias, de acordo com a Febrasgo, tá, gente? Então, a interrupção, se chegou a 38 semanas e nada aconteceu, você pode encaminhar essa paciente para parto até 38 mais 6. Aí a monocoriônica aí já muda um pouco, já é mais precoce, né? Mas o nosso objetivo aqui é falar basicamente da dicoriônica diamniótica. Bom, esses são meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo, e agradeço a todos.